Bom dia, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do Na Lida, comigo, Thaís Lentes. Nosso programa é um oferecimento da WTK, o Banco do Agronegócio do Brasil. A entrevista de hoje é com o professor Adil Vaz, presidente da Somevesc. No Agro Responde, a engenheira agrônoma Michele Barros vai tirar dúvidas dos telespectadores. E o repórter Lucas de Amorim trará as últimas notícias do setor. E ainda você confere mais uma reportagem especial aqui no Na Lida. E como sempre, no final teremos música. Esse é o programa Na Lida. Hoje eu converso com Adil Vaz, presidente da Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária. A Somevesc, entidade que representa os médicos veterinários de Santa Catarina, o órgão busca oportunizar o aperfeiçoamento profissional, promover a geração de políticas públicas adequadas aos propósitos da classe. Bom dia, Adil, seja bem-vindo ao Na Lida. Bom dia, Thaís. Muito obrigado pela sua oportunidade de falar aos telespectadores do Na Lida. Muito bem, Adil, vamos começar conversando que a entidade aí, ao longo dos seus 60 anos de trajetória, acredito que por muitas coisas passaram, mas se a gente puder pontuar, assim, do começo da trajetória da entidade para os dias de hoje, o que basicamente, assim, que foi o grande pulo, a grande mudança? Ocorreram muitas mudanças significativas desde 1961, data da fundação da Somevesc. No campo da agropecuária, eu destacaria o desenvolvimento das integrações de grandes empresas e cooperativas, onde os veterinários tiveram um papel muito importante, garantindo a sanidade dos rebanhos. Sem essa sanidade, não seria possível o aumento da produtividade que nós tivemos nesses 60 anos desde a fundação da sociedade. Naquele tempo, nós não tínhamos sequer uma faculdade de veterinária em Santa Catarina. Eram todos veterinários formados em outros estados. A partir de 1973, então, é que começou o ensino da medicina veterinária em Santa Catarina. E de lá para cá, a pesquisa e a extensão se desenvolveu muito. A profissionalização em si, então, teve esse aporte. Exatamente. Nós tivemos uma fase heróica, pode-se dizer, em que eu diria que seria esse desenvolvimento das integrações, a questão do início da campanha contra a febre aftosa, que teve momentos heróicos, que pessoas que não queriam vacinar os seus rebanhos e que tinha que ir, até mesmo com o auxílio da polícia, mas que hoje se tornou uma realidade e graças aos esforços dos veterinários, nós temos um estado livre de febre aftosa e sem vacinação. Essa situação está se multiplicando pelo Brasil, mas Santa Catarina foi pioneira e já fazem 10 anos que nós estamos nessa situação e isso nos garantiu uma vantagem muito grande nas exportações, tanto de suínos como de outras espécies animais. E podemos dizer que o Estado é referência no país quando o assunto é sanitização, o controle de pragas, doenças. E se sim, há o convite para que o Estado ensine a fazer melhor, de repente, a gestão em outros locais? Com certeza. Nós temos pioneirismo nessa área e nós fomos forçados a isso pelo tipo de criação de Santa Catarina, que é uma criação de animais confinados, muito concentrados. Então, qualquer doença se torna um risco muito grande se ela puder se transmitir a todo o rebanho. Imagine uma doença contagiosa entrar num galpão com 10 mil aves, vivendo confinadas, muito próximas umas às outras, se alimentando em conjunto. É muito fácil a contaminação. Então, os médicos veterinários têm um treinamento muito bom nessa área, na área de epidemiologia e controle de doenças. E isso foi muito importante para permitir que Santa Catarina se desenvolvesse. E hoje é verdade. De certa forma, nós exportamos esse conhecimento. O núcleo da Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária em Chapecó, eles têm 3 eventos anuais, no qual eles trabalham com gado de leite, que é uma produção muito forte, também no oeste catarinense, uma de suínos e um outro evento de aves.
Em todos eles vem gente de todo o Brasil e de toda a América do Sul aprender com a nossa experiência e ganhar a experiência de outros países e de outros estados que também atuam nessa área. Então isso é um papel muito importante da nossa sociedade de veterinária, que através dos seus núcleos proporciona esse treinamento, proporciona essa difusão de conhecimento. Perfeito, Adilson. Bom saber que a gente está aí precursor nesse conhecimento e a troca é sempre muito importante. A gente já volta a conversar, porque agora a gente continua aí a nossa conversa, porque nós vamos para o quadro Agro Responde, em que a nossa engenheira agrônoma vai responder a dúvida de um dos nossos telespectadores. Eu gostaria de saber qual é que é o período do ano em que melhor o moranguinho se adapta para a sua produção na região de São Bonifácio. Olá, seu Getúlio, tudo bem? Bom, a melhor época para o plantio e cultivo do morango na região de São Bonifácio corresponde entre os meses de maio e junho, pois esses meses possuem um clima mais ameno, que gira em torno de 13 a 25 graus. Há também cultivares que são próprias de climas mais quentes. Isso possibilita que o morango seja produzido durante todo o ano no Brasil. Além do clima, é importante se atentar a boas práticas de cultivo do fruto, pois tais como o manejo eficiente de pragas e doenças, tá? Fazendo uso de proteção com plástico ou palha para que os frutos não tenham contato direto com o solo, evitando assim o apodrecimento. É importante fazer uso de irrigação por gotejamento, a fim de evitar o molhamento das folhas, tá? Uso de fertilizantes, como macro e micronutrientes, para que a planta fique bem nutrida, bem vigorosa, e também fazer uso de solos férteis, tá? E bem drenados. Assim, a sua produtividade vai ser bem eficiente, você vai ter frutos vigorosos e de qualidade. Obrigada, Michele. Você também pode mandar sua dúvida em vídeo pelo WhatsApp que está aparecendo aí na tela. E a seguir, no próximo bloco, você confere o restante da entrevista com a Adil Vaz e as últimas notícias do agronegócio, depois do intervalo. Infelizmente, o Covid-19 tem feito milhares de vítimas diariamente. Além de um grande problema na saúde, o vírus tem causado uma grande crise sociofinanceira. Muitos homens e mulheres, chefes de família, têm se adoentado e até falecido, deixando assim os seus dependentes passando necessidades. Pensando nisso, a WTK criou um seguro especialmente para o Covid-19. Seguro Covid-19 WTK, o seu seguro agro. Quem ama, preserva. E preservar o meio ambiente é preservar a vida. A Solutar é um laboratório de inovação que promove soluções ambientais viáveis, personalizadas e completas, assim como o desenvolvimento de novos produtos com o potencial de transformar o seu empreendimento. São soluções em resíduos sólidos urbanos, resíduos industriais e logística reversa. Agende uma visita 48 984 288 189 ou acesse o site solutar.tec.br. Essa é a Carla, diretora de contas da WTK. Carla, por que um banco específico para o agronegócio? Todos nós gostamos de pertencer a um grupo e a WTK foi feita especialmente para você, do público agro. Temos uma plataforma simples e segura do jeito que o agro merece. A nossa plataforma possui funcionalidades para auxiliar no trabalho do nosso agricultor e do nosso grande empresário do ramo do agro. Você sabia que um ar-condicionado sujo pode ser uma via de fixação do novo coronavírus e de outras doenças? Não corra esse risco. Entre em contato agora mesmo com a 123 Instalou. Atendemos 24 horas, toda a Grande Florianópolis. Para a limpeza e manutenção do seu ar-condicionado, acesse 123instalou.com.br. Nós da NSE, Negócios e Soluções Empresariais, somos uma consultoria focada em inteligência financeira e viabilidade de recursos. Trazemos para a sua empresa oportunidades para seu crescimento.
Buscamos sempre os melhores enquadramentos e adequações para otimizar recursos e ajudando a potencializar os resultados. Somos a solução financeira para seu negócio. Quer saber as inúmeras possibilidades para alavancar sua empresa? Ligue 0800 500 9981 e fale com um de nossos especialistas. Voltamos com Na Lida. O nosso programa é um oferecimento da WTK Agro. Hoje estamos recebendo a Dil Vaz, presidente da Somevesc. Continuando aqui a nossa conversa, Dil, a gente está vivendo um momento ainda muito atípico e muito difícil, ainda estamos em pandemia, e por mais que nós não tenhamos todas as respostas definitivas sobre as razões que nos levaram a essa epidemia, muito se falou também com relação à sanidade animal, o mercado de Wuhan. E o que a gente pode falar? Por mais que não se tenham as respostas conclusivas, o que de repente de antemão a gente já pode ter de lição em relação a tudo isso, dessa sanitização? Bom, na verdade como tu disseste, Thaís, nós não sabemos ainda exatamente a origem da pandemia. O que eu posso dizer em relação à profissão veterinária é que hoje nós temos o conceito de saúde única. Muitas das doenças, inclusive outras infecções por outros coronavírus que não o Covid-19, tiveram origem em animais. E por isso os médicos veterinários têm um papel importante no controle dessas doenças e se considera que a saúde humana não pode mais ser separada da saúde dos animais pela convivência entre eles e pelo fato de que muitas doenças têm origem em animais. Os veterinários, inclusive, eles têm um treinamento muito bom em epidemiologia, que é o estudo da difusão das doenças, se é que nós podemos dizer assim, porque justamente nós trabalhamos com rebanhos, com populações, então nós temos que estar muito bem preparados para controlar doenças em grande número de indivíduos. Muito bem. E agora falando um pouquinho sobre essa etapa comemorativa que a Somevesc está passando, aí os 60 anos de atuação no Estado. Eu sei que vão ter uma série de comemorações envolvendo os veterinários, então explica um pouquinho para quem está nos assistindo, inclusive para convidar para participar. Com certeza, nós teríamos muita satisfação que todos os nossos colegas e também o público em geral pudessem participar das nossas comemorações. A primeira delas, nós estamos trabalhando nisso essa semana, nós vamos publicar um livro com uma breve história da Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária. Nós estamos também com um concurso literário destinado aos estudantes de Medicina Veterinária, exatamente com o tema Saúde Única, como eu mencionei. E esses estudantes de Medicina Veterinária devem fazer um trabalho por escrito, pode ser encaminhado para o e-mail presidente@somevesc.org.br. Vai direto para o presidente? Vai direto para o presidente e o presidente vai mandar para uma comissão julgadora de 3 médicos veterinários de grande conhecimento para que se faça o julgamento desses trabalhos. Juntamente com o Conselho de Veterinário, nós estamos participando também de um concurso fotográfico, também sobre saúde única. E aí essas informações estão no site do Conselho de Medicina Veterinária. Então tem bastante atividade aí para participar. Exatamente. No dia 9 de setembro nós vamos ter uma sessão especial na Assembleia Legislativa e durante os próximos 12 meses até completarmos entrarmos no 61º ano de atividade, nós teremos várias atividades, cursos, palestras, tudo que a gente puder oferecer aos nossos associados para comemorar essa data tão importante para nós vamos fazer. Que bom, Adil, e tomara que essa data seja celebrada da melhor forma possível. Parabéns pela iniciativa, eu acho que vai movimentar aí muito. Esperamos que sim, muito obrigado. Obrigada. E agora, depois da nossa entrevista, nós vamos conhecer um pouquinho mais aí das atualizações das notícias sobre o agronegócio com o repórter Lucas de Amorim. O comitê discute estratégias de combate à peste suína. A Associação Brasileira de Proteína Animal e outras 21 organizações da América Latina anunciaram a instalação de um conselho continental. Uma das iniciativas criadas pelo grupo foi o estabelecimento de uma campanha de conscientização de prevenção contra a peste suína africana.
o comitê realizou um levantamento de ações regionais e estabeleceu um trabalho em colaboração para o fortalecimento da defesa sanitária no continente. Embrapa lança plataforma de dados sobre aquicultura. A empresa anunciou o GeoWeb do Sistema de Inteligência Territorial Estratégica para essa cultura, com acesso online e gratuito. A plataforma compila informações sobre associações de aquicultores, laboratórios de formas jovens, fábricas de ração e de gelo, empresas de consultoria na área, de produtos para a sanidade, de equipamentos, unidades de beneficiamento e até instituições de ensino com cursos na área. O Ministério da Economia aumenta a verba para a Secretaria de Defesa Agropecuária. O acréscimo na verba será de quase 24 milhões de reais. Os recursos serão utilizados nas áreas de modernização e fortalecimento da defesa agropecuária, vigilância e inspeção de operações de comércio exterior de mercadorias, bens e materiais de interesse agropecuário e no fortalecimento do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária. Obrigada, Lucas, pelas informações. No próximo bloco, você acompanha mais uma reportagem especial aqui no Na Lida. A gente volta já. Quem ama, preserva. E preservar o meio ambiente é preservar a vida. A Solutar é um laboratório de inovação que promove soluções ambientais viáveis, personalizadas e completas, assim como o desenvolvimento de novos produtos com o potencial de transformar o seu empreendimento. São soluções em resíduos sólidos urbanos, resíduos industriais e logística reversa. Agende uma visita 48 984 288 189 ou acesse o site solutar.tec.br. Nós da NSE, Negócios e Soluções Empresariais, somos uma consultoria focada em inteligência financeira e viabilidade de recursos. Trazemos para a sua empresa oportunidades para seu crescimento. Buscamos sempre os melhores enquadramentos e adequações para otimizar recursos e ajudando a potencializar os resultados. Somos a solução financeira para seu negócio. Quer saber as inúmeras possibilidades para alavancar sua empresa? Ligue 0800 500 9981 e fale com um de nossos especialistas. Chegou a WTK Agro, um banco voltado exclusivamente ao agronegócio. Agricultor, abra sua conta e venha usufruir de inúmeros benefícios. Geração de boletos, transferências, pagamentos de tributos, seguros para sua lavoura e maquinário. Tudo isso sem sair de casa, sem enfrentar filas. Quer ter o agronegócio na palma da sua mão? Abra já sua conta na WTK, o seu banco agro. Você sabia que um ar-condicionado sujo pode ser uma via de fixação do novo coronavírus e de outras doenças? Não corra esse risco. Entre em contato agora mesmo com a 123 Instalou. Atendemos 24 horas, toda a Grande Florianópolis. Para a limpeza e manutenção do seu ar-condicionado, acesse 123instalou.com.br. Infelizmente, o Covid-19 tem feito milhares de vítimas diariamente. Além de um grande problema na saúde, o vírus tem causado uma grande crise sociofinanceira. Muitos homens e mulheres, chefes de família, têm se adoentado e até falecido, deixando assim os seus dependentes passando necessidades. Pensando nisso, a WTK criou um seguro especialmente para o Covid-19. Seguro Covid-19 WTK, o seu seguro agro. Estamos de volta e agora você confere mais uma reportagem especial aqui no Na Lida. Você já ouviu falar das abelhas sem ferrão? É isso que a gente vai conferir agora. Você já ouviu falar das abelhas sem ferrão? Ou então acreditava que toda abelha era perigosa, sempre pronta para picar? Curiosamente, as abelhas da espécie Apis mellifera, as mais conhecidas entre aquelas com ferrão, são muito populares apesar de não serem nativas do Brasil. Foram trazidas da Europa e introduzidas em nosso país pelos colonizadores. Porém, as abelhas nativas do Brasil são todas de espécies sem ferrão.
no universo de mais de 300 variedades. Elas também são encontradas em outras regiões de clima tropical, como países da América Central, América do Sul, África e ainda na Austrália. Enquanto boa parte da produção do mel em nosso país fica por conta das apes, alguns produtores dedicam-se à criação de abelhas sem ferrão, produzindo méis diferenciados. O mel produzido pelas abelhas sem ferrão conta com menos concentração de açúcar, por isso apresenta uma textura menos densa. O sabor varia muito de acordo com a florada visitada pelas abelhas, podendo ter nuances mais ácidas, florais ou amadeiradas. Além disso, a própria enzima da abelha influencia diretamente no processo de maturação do mel, desde a colheita do néctar até o ponto do seu invase. Os méis das abelhas nativas são usados especialmente na finalização de sobremesas e saladas. No sítio Flor de Ouro, em Florianópolis, o Pedro e a Bruna dedicam-se à meliponicultura, nome dado à criação das abelhas sem ferrão. São 6 espécies presentes no sítio: jataí, mandaçaia, tubuna, uruçu amarela, manduri e guaraipo. São méis diferenciados não apenas no sabor, mas também nas particularidades da produção. O Pedro, que é agrônomo e uma das maiores referências do país na área, nos contou detalhes sobre o processo de criação. Essas abelhas têm uma produção de mel menor da abelha comum, tradicional. Todo o nosso trabalho aqui com as abelhas, ele parte da observação da natureza, do entendimento da inteligência intrínseca de funcionamento das abelhas e as interações com o ambiente. E a partir disso a gente busca interagir e cooperar para criar a melhor condição possível para as abelhas, a condição mais similar que elas se encontram na natureza, para trazer isso para a criação racional, que é a meliponicultura. O Brasil é o país que apresenta a maior quantidade e diversidade das abelhas sem ferrão. Além do mel saboroso, elas produzem cera e própolis e é possível produzir, a partir disso, extrato, spray, xarope e pomadas, todos com função antibiótica indicadas para a imunidade e para auxiliar no sistema respiratório. As abelhas sem ferrão também fazem um importante trabalho de polinizar as matas e os próprios cultivos feitos no sítio. Um trabalho coletivo que inspira os proprietários do sítio na realização de cursos sobre meliponicultura, justamente com a intenção de compartilhar os benefícios da criação das abelhas nativas como forma de perpetuar a espécie. As abelhas são seres incríveis, assim, mágicos, né? Tem todo um refinamento e um trabalho muito lindo que é um trabalho de cooperação, né? Então, elas não existem, né, como ser individual, né? Elas trabalham juntas e a colmeia, o enxame, ele consegue se sustentar, se perpetuar e mais do que isso, ele dinamiza a vida ao redor, né? Então, é isso que a gente busca também quando a gente fala que a gente está aqui fazendo um trabalho junto com as abelhas, fazendo um plantio em agrofloresta, que a gente quer dinamizar os processos de vida, né? Para a gente gerar cada vez mais abundância. Além das abelhas, no sítio Flor de Ouro, os proprietários também se dedicam ao cultivo de temperos, legumes, tubérculos, frutas e verduras. Tudo orgânico, com plantio em sistema agroflorestal, que promove a sustentabilidade do meio ambiente, recuperando as áreas de plantio. O resultado final é a montagem do que eles chamam de cestas vivas, com alimentos frescos e sem agrotóxico. Méis deliciosos e muito saudáveis. Agora a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta encerrando o programa com música. Não sai daí! O agro não vai parar. Estamos em movimento. Seguimos conectados em um único objetivo: alimentar os nossos dias, nutrir os nossos sonhos, porque queremos crescer. O agro depende de você. A lida é pesada, cheia de desafios e sabemos da grande responsabilidade: alimentar o mundo. Todos temos uma história e hoje somos desafiados a marcar um novo tempo, restaurando o amor e a esperança na agricultura de nosso país. O Brasil, ô pátria amada,
O agro não vai parar. Somos 100% agro. Nascemos para ser a resposta às suas dores porque as conhecemos. Somos 100% digital. A tecnologia nos aproxima, nos faz avançar, crescer e expandir. Em poucos cliques, você tem o agro na palma da mão. Bem-vindo ao Banco do Agronegócio do Brasil. WTK, o seu banco agro. Nós respeitamos a sua história. Quem ama, preserva. E preservar o meio ambiente é preservar a vida. A Solutar é um laboratório de inovação que promove soluções ambientais viáveis, personalizadas e completas, assim como o desenvolvimento de novos produtos com potencial de transformar o seu empreendimento. São soluções em resíduos sólidos urbanos, resíduos industriais e logística reversa. Agende uma visita 48 984 288 189 ou acesse o site solutar.tec.br. Nós da NSE, Negócios e Soluções Empresariais, somos uma consultoria focada em inteligência financeira e viabilidade de recursos. Trazemos para a sua empresa oportunidades para seu crescimento. Buscamos sempre os melhores enquadramentos e adequações para otimizar recursos e ajudando a potencializar os resultados. Somos a solução financeira para seu negócio. Quer saber as inúmeras possibilidades para alavancar sua empresa? Ligue 0800 500 9981 e fale com um de nossos especialistas. Chegou a WTK Agro, um banco voltado exclusivamente ao agronegócio. Agricultor, abra sua conta e venha usufruir de inúmeros benefícios. Geração de boletos, transferências, pagamentos de tributos, seguros para sua lavoura e maquinário. Tudo isso sem sair de casa, sem enfrentar filas. Quer ter o agronegócio na palma da sua mão? Abra já sua conta na WTK, o seu banco agro. Você sabia que um ar-condicionado sujo pode ser uma via de fixação do novo coronavírus e de outras doenças? Não corra esse risco. Entre em contato agora mesmo com a 123 Instalou. Atendemos 24 horas, toda a Grande Florianópolis. Para a limpeza e manutenção do seu ar-condicionado, acesse 123instalou.com.br. Infelizmente, o Covid-19 tem feito milhares de vítimas diariamente. Além de um grande problema na saúde, o vírus tem causado uma grande crise sociofinanceira. Muitos homens e mulheres, chefes de família, têm se adoentado e até falecido, deixando assim os seus dependentes passando necessidades. Pensando nisso, a WTK criou um seguro especialmente para o Covid-19. Seguro Covid-19 WTK, o seu seguro agro. Mais um Na Lida chegando ao fim. É sempre bom ter você aqui com a gente nas manhãs de sábado, sempre às 9 horas. Nas redes sociais, no Face e no Instagram, você nos encontra com nalida.social. Você também pode falar com a gente por meio do WhatsApp que aparece aí na tela. Escreve pra gente, manda uma mensagem dizendo o que você gostaria de ver aqui no Na Lida. Nosso programa é um oferecimento da WTK, o seu banco agro. Você também pode seguir a WTK conforme aqui o Instagram que aparece na tela. Muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência. Agora a gente encerra com música para você fazer um sábado dançante. Até sábado que vem. E não vai durar não, é isso que eu acho olhando daqui. Não vai durar não, cê é muita areia pra esse caminhãozinho. Ele não faz questão de pegar na sua mão. Eu nunca vi ele te dar beijão na frente de ninguém. Tem algo errado nessa relação e você sabe quem. Não deu carinho, troca. Não arrepia, troca. Diz eu te amo e não escuta nada em troca, troca. Troca o cara, troca o beijo, troca de vida e vem pra minha. Troca o cara, troca o beijo.